Imagine um tempo em que a fé parecia ter se apagado. Um tempo em que o silêncio de Deus doía mais do que qualquer grito humano. As cidades estavam em ruínas, a fome se espalhava e o povo havia esquecido o nome do Senhor. E é exatamente nesse cenário que um homem simples surge, sem trono, sem coroa. Um homem do campo, com as mãos calejadas pela terra. Seu nome era Eliseu, discípulo de Elias, o sucessor do fogo. Mas antes de ser profeta, ele precisou ser servo. Antes de multiplicar azeite, ele precisou multiplicar coragem. E antes de ver milagres, ele precisou aprender a obedecer. Um dia, enquanto arava a terra com 12 juntas de bois, o vento muda. O chão parece estremecer. E lá vem Elias, o homem do fogo, o profeta temido por reis e adorado por poucos. Sem dizer uma palavra, ele lança sobre Eliseu o seu manto. Aquele gesto simples muda tudo. Não houve música, nem luzes, mas no coração de Eliseu, algo queimou. Ele sabia. Aquele toque era um chamado, um convite divino. Eliseu olha para trás, para os bois, para os arados, e entende. Não dá para segurar o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então, ele queima os arados, mata os bois, e com as cinzas marca o início de uma nova história. Porque todo chamado verdadeiro exige renúncia. E só quem tem coragem de queimar o passado pode viver o novo de Deus. E talvez esse seja o ponto onde Deus também te encontra hoje. Talvez Ele esteja pedindo para você soltar o que ainda te prende. Talvez o seu arado não seja de madeira, mas de lembranças. Talvez sejam planos antigos que já não cabem na sua nova fase. Deus não pode multiplicar o que ainda está acorrentado. Ele só enche as mãos que estão vazias. Anos passam, e Eliseu segue Elias. Aprende a ouvir o som do céu. Aprende que o poder não está no grito, mas na obediência silenciosa. Ele vê o impossível acontecer. Vê o Jordão se abrir diante de um cajado. Vê fogo cair do céu. Vê o sobrenatural se tornar cotidiano. E então chega o dia da despedida. Elias, o profeta, vai ser levado aos céus. Eliseu sente o coração apertar. Mas ele não quer apenas continuar a obra. Ele quer a essência. E quando Elias pergunta o que ele deseja, Eliseu responde: quero porção dobrada do teu espírito. Ele não pede fama, não pede poder, pede presença. Porque quem tem o espírito tem tudo. E naquele instante, o vento sopra mais forte, carruagens de fogo aparecem, Elias é levado aos céus e o manto cai. Eliseu se ajoelha, segura o manto e chora. Mas aquele choro não é de perda, é de promessa. Ele levanta o manto e volta para o mesmo Rio Jordão. Olha para as águas e declara: onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se abrem outra vez e o céu responde: aqui estou. O homem comum se torna o profeta da multiplicação, o sucessor da fé. A voz do Deus que não esquece o seu povo. E é aqui que começa a jornada dos 3 milagres. 3 momentos que revelam o poder de um Deus que transforma o pouco em muito. 3 histórias que parecem ficção, mas são o reflexo da graça.
Hoje, você vai ouvir sobre o azeite que não acabou, sobre o veneno que perdeu seu poder e sobre o pão que se multiplicou além da razão. Mas, antes de falar de milagres, Deus quer falar sobre o que Ele ainda pode multiplicar dentro de você. Porque não há multiplicação exterior sem transformação interior. O primeiro milagre de Eliseu começa em uma casa silenciosa, pequena, simples. Ali vive uma mulher viúva e 2 filhos pequenos. Ela era a esposa de um dos profetas, um homem fiel a Deus que serviu até o fim. Mas quando a morte chegou, deixou para trás dívidas, medo e desespero. Agora, os credores batiam à porta. Queriam levar os filhos como escravos. E tudo o que aquela mulher tinha era o eco da própria dor. Mas o desespero se transforma em clamor. Ela busca Eliseu. Corre até o profeta e com voz embargada diz: Meu marido, teu servo, morreu, e o credor está vindo para levar meus filhos. Eliseu a olha com compaixão. Mas antes de fazer qualquer milagre, ele faz uma pergunta. Simples, direta. Diz-me, o que tens em casa? Ela abaixa a cabeça e responde quase sussurrando. Nada, além de um pouco de azeite. Nada. Essa palavra corta o coração. Mas o céu o escuta diferente. O que ela chama de nada, Deus chama de começo. Eliseu então diz: Vai, pede emprestadas muitas vasilhas, de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Entra na tua casa, fecha a porta e derrama. Ela poderia duvidar, poderia questionar, mas decide crer. Sai apressada, batendo nas portas da vizinhança. Coleciona vasilhas, panelas, potes e jarros, tudo o que encontrava. Volta para casa, tranca a porta e começa a derramar. O azeite cai, um fio fino, escorrendo pelo jarro. E de repente, começa a encher, e encher, e encher. Uma vasilha, 2, 10, 20. O azeite não para. E os olhos daquela mulher brilham. O milagre acontece no silêncio, sem relâmpagos, sem espetáculo. Só o som suave do azeite fluindo. E quanto mais ela derrama, mais ele se multiplica. Até que com as mãos trêmulas, ela grita: Tragam mais vasilhas! Mas os filhos respondem: Mãe, acabou. E o azeite para. Porque Deus multiplica até o limite da fé. O azeite só parou quando não havia mais onde derramar. A mulher corre até Eliseu e conta o que aconteceu. E o profeta sorri e diz: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. E ali, em uma casa simples, Deus mostra que a provisão começa com obediência. Ela não ganhou ouro. Ela ganhou sustento. Ela não recebeu tudo de uma vez, mas recebeu o suficiente para viver todos os dias. E é assim que Deus trabalha. Ele não derrama tudo de uma só vez. Ele te ensina a derramar um pouco de cada vez, até a fé se tornar abundância. Talvez hoje você também esteja olhando para a sua vida e dizendo: Eu não tenho nada. Mas o céu responde: Você ainda tem um pouco. Um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de força. E é com esse pouco que o milagre começa. O azeite da fé é como um rio. Ele só flui quando se move. Se você o guardar, ele seca. Mas se você derramar, ele se multiplica. E Deus está dizendo hoje: derrama de novo. Derrama amor mesmo ferido. Derrama oração mesmo cansado. Derrama fé mesmo em silêncio. Porque o azeite nunca parou.
Ele só espera que você volte a derramar. A mulher do azeite nos ensina que o milagre não acontece nas grandes multidões, mas nas portas fechadas, onde só você, Deus e a fé permanecem. Não há plateia, não há aplausos, há apenas o céu, testemunhando o coração que obedece. E o que era desespero se transforma em descanso. O que era dívida vira liberdade, e o que era escassez se torna multiplicação. Deus não mudou. Ele ainda multiplica dentro dos que confiam, e o azeite ainda flui. O segundo milagre de Eliseu. Não acontece em um palácio, nem diante de reis, mas em uma casa simples, cercada pela fome. A terra estava seca, os campos vazios, e os filhos dos profetas, jovens discípulos, viviam dias de escassez. Mesmo assim, eles continuavam reunidos, continuavam aprendendo, continuavam crendo. Eliseu olhou para eles e disse: Preparem uma panela grande e façam um ensopado para o povo. E lá foi um dos jovens, caminhando pelo campo seco, procurando o que pudesse servir de alimento. Mas o desespero faz escolhas apressadas. Ele encontrou uma trepadeira, com frutos bonitos, verdes e cheios. Sem saber o que eram, colheu vários e trouxe para a panela. Cortou, jogou dentro, misturou. E o cheiro parecia bom, mas o sabor era a morte. Assim que provaram, os gritos ecoaram: Homem de Deus, a morte na panela! O pânico se espalhou. Todos olharam para Eliseu, mas o profeta não se desespera. Ele não corre, não teme. Com calma, ele diz: Tragam farinha. Pegam a farinha, e ele a lança sobre a panela. Apenas isso. Um punhado de farinha e um gesto de fé. E o veneno desaparece. A morte se cala. A panela volta a ter vida. Eles comem novamente e não há mais dano algum. O segundo milagre não é sobre comida. É sobre cura. Cura do invisível. Cura daquilo que entrou sem ser notado. O veneno estava disfarçado de alimento. E é assim que a contaminação espiritual acontece. Ela não vem com avisos, ela vem com a aparência de algo bom. Quantas vezes nós também colocamos veneno na panela da mente? Pessoas, palavras, lembranças, comparações, e tudo isso vai se misturando no caldo da alma, e um dia o coração começa a adoecer. Mas a farinha representa Cristo, a pureza que neutraliza o mal, o pão vivo que cura o interior, o Espírito Santo que entra onde a mente já se perdeu. Quando Eliseu lançou a farinha, ele estava profetizando sobre o futuro, mostrando que um dia a presença de Deus se tornaria o antídoto para toda contaminação. E hoje, essa panela é o seu coração. Talvez tenha sido ferido, poluído, cansado. Talvez tenha deixado que o medo ou a dor se misturassem ao que era santo. Mas o mesmo Deus que purificou aquela refeição, purifica hoje os pensamentos, as memórias, as emoções. Deus não joga fora a panela. Ele restaura o conteúdo. Ele não te substitui, ele te renova. E o veneno que parecia te destruir vai se tornar testemunho de cura, porque a graça transforma o que era veneno em vida. O veneno pode ser a crítica que você guardou, a culpa que nunca soltou, o trauma que ainda dói. Mas hoje, Deus está lançando farinha sobre tudo isso. Está dizendo: eu posso curar o que você não consegue tocar. Os discípulos gritaram por socorro, e o milagre aconteceu. Talvez o seu milagre também esteja esperando um grito. Um simples: Senhor, tem morte na panela da minha mente. E quando você clama, Ele responde:
A farinha da graça neutraliza o passado. A panela da alma volta a ser alimento, e o que antes te intoxicava, agora te fortalece. É assim que Deus trabalha. Ele pega a dor e faz dela o tempero da tua fé. Ele pega o erro e faz dele sabedoria. Ele pega o veneno e faz dele cura. O segundo milagre é o mais silencioso, mas é o mais profundo, porque acontece dentro, onde ninguém vê. Deus está dizendo: eu não apenas multiplico, eu purifico. Ele não quer apenas te abençoar, quer te restaurar. Não quer apenas mudar a tua mesa, quer mudar o teu interior. Há uma libertação acontecendo quando você permite que a farinha da palavra entre. Ela limpa, ela cura, ela devolve sabor à vida. E quando a alma volta a se alimentar, a fé floresce outra vez. O veneno perde força, o desespero perde voz e a graça assume o controle. Deus quer que você entenda: o que te feriu não é o fim da história. O veneno pode ter entrado, mas o Espírito Santo é maior do que qualquer dor. O que estava te matando vai se tornar motivo de adoração. E a panela que um dia simbolizou a morte, agora vai simbolizar o sustento. A fome ainda assolava a terra. Dias duros, noites longas, e a esperança, para muitos, parecia apenas uma lembrança distante. Mas em meio à miséria, sempre existe alguém disposto a compartilhar. E é assim que o terceiro milagre começa. Um homem se aproxima de Eliseu. Suas roupas são simples. Suas mãos trazem um pequeno cesto. Dentro dele, 20 pães de cevada e algumas espigas verdes. Um presente humilde, uma oferta de gratidão. Eliseu o recebe. Sorri. Mas ao olhar ao redor, vê 100 homens famintos. Homens que não comiam há dias. O servo do profeta olha o cesto, olha a multidão, e a dúvida escapa pelos lábios. Como darei isso a 100 homens? Eliseu não discute. Não explica. Ele apenas responde com fé. Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. A voz dele é calma, mas firme. Porque quando Deus fala, a fé não precisa entender, ela só precisa obedecer. O servo hesita, mas começa a repartir. 1 pão, 2, 5, 10. E à medida que reparte, algo acontece. O cesto não esvazia. O pão continua surgindo, e os olhos de que olham não acreditam. O impossível se repete, e o milagre acontece diante de todos. 100 homens comem até se fartar, e ainda sobra. Não há trovões, não há espetáculo, só o silêncio de uma fé que confia. Eliseu observa tudo, e o Espírito de Deus fala ao seu coração. A multiplicação sempre começa nas mãos que repartem. Quando o servo duvidava, o pão era apenas quantidade. Mas quando ele decidiu repartir, o pão se tornou propósito. Esse é o milagre mais simples, mas é também o mais profundo, porque ele revela o segredo da abundância espiritual. Deus não multiplica o que guardamos, ele multiplica o que entregamos. Talvez esse seja o estágio mais alto da fé, quando você deixa de pedir por você e começa a repartir com os outros o pouco que tem. O azeite fala da fé individual, a panela fala da mente curada, mas o pão fala do coração transformado. Aquele que aprende a repartir nunca mais conhece escassez, porque o pão que sai da tua mão é o mesmo pão que volta multiplicado. E quando você entende isso, você percebe que o verdadeiro milagre não está no pão, mas em quem o distribui. Esse milagre de Eliseu ecoa no tempo. Anos depois, Jesus o repete diante de uma multidão faminta. 5 pães, 2 peixes, e milhares são alimentados. A mensagem é a mesma. O pouco nas mãos de Deus
é mais do que o muito nas mãos dos homens. Quando Eliseu disse, comerão e sobrará, ele estava declarando o que todo profeta sabe. Deus nunca trabalha no cálculo, ele trabalha no transbordar. E talvez seja isso que ele quer fazer com você. Transformar o teu pouco em muito. Teus medos em testemunhos. Teu pão em propósito. Mas para isso, você precisa voltar a repartir. Repartir fé, repartir esperança, repartir amor. Quando você encoraja alguém, o pão multiplica. Quando você perdoa, o pão multiplica. Quando você ora por quem te feriu, o pão multiplica. A multiplicação espiritual acontece quando o coração deixa de pensar em si e começa a se mover pelo outro. É por isso que o milagre do pão encerra os 3 sinais de Eliseu, porque ele simboliza o que vem depois da cura, depois do azeite, depois da panela. Quando a alma é curada, ela começa a repartir vida. E esse é o propósito de toda a multiplicação divina: transformar o curado em fonte, fazer do restaurado um restaurador. Talvez seja o maior erro de muitos tentar reter o pão. Mas quem retém, perde. Quem reparte, floresce. A abundância de Deus não é sobre acúmulo, é sobre fluxo. E o Espírito Santo está dizendo hoje: enquanto você estiver disposto a dar, eu estarei disposto a multiplicar. O pão que Eliseu repartiu era simples, de cevada, o pão dos pobres. Mas se tornou símbolo do céu, porque o que sai do coração puro sempre alimenta multidões. Esse milagre encerra o ciclo. O azeite representa a fé que sustenta. A panela, a mente que é curada. E o pão representa o propósito que se espalha. Fé, cura, propósito. Essa é a trilogia da multiplicação interior. E Deus quer realizar essa obra dentro de você hoje. Porque o mesmo Espírito que multiplicou o azeite da viúva, purificou a panela dos discípulos e fez sobrar pão para 100 homens, é o mesmo Espírito que agora te chama para viver o teu próprio milagre. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O verdadeiro milagre acontece quando a fé sai da teoria e entra na vida. Quando o Espírito Santo multiplica o que parecia perdido. Quando você entende que você é o milagre. Os 3 milagres de Eliseu não são apenas histórias antigas. Eles são espelhos, reflexos da jornada de cada um de nós. O azeite fala da fé pessoal. A panela fala da mente que é purificada. E o pão fala do propósito que se espalha. Esses milagres são degraus espirituais. Primeiro, Deus enche o que está vazio. Depois, Ele cura o que foi contaminado. E, por fim, Ele te ensina a repartir o que recebeu. Fé, cura, propósito. O ciclo completo da transformação interior. Deus não quer apenas te dar mais. Ele quer te tornar mais firme, mais sensível, mais parecido com Ele. A multiplicação verdadeira não é quando o azeite transborda da vasilha, mas quando a fé transborda da alma. Não é quando o pão sobra na mesa, mas quando a esperança começa a alimentar outros corações. E talvez seja isso que o Espírito Santo esteja fazendo agora, multiplicando o invisível dentro de você. O azeite da fé que parecia ter acabado começa a fluir outra vez. O veneno da mente começa a perder força. E o pão do propósito começa a nascer de novo. Deus ainda multiplica, mas o que Ele quer multiplicar é a fé que você parou de usar. Ele quer que você volte a crer, volte a sonhar, volte a se mover. Porque o milagre só acontece quando há movimento, quando a fé sai da teoria e entra na prática. Talvez o azeite da tua vida tenha parado de fluir porque você fechou a porta da obediência. Talvez o veneno ainda esteja lá, porque você esqueceu de pedir a farinha da graça. E, talvez, o pão nunca tenha se multiplicado, porque ainda tem medo de repartir. Mas hoje, Deus te chama para o recomeço,
para abrir de novo, para confiar de novo, para derramar de novo. O profeta Eliseu nos ensina que não existe fé estática. Tudo que é de Deus se move, e quando você se move, o céu se move junto. O azeite volta a correr. A mente volta a respirar. O propósito volta a pulsar. Deus não terminou. Ele só está começando dentro de você. E se você está ouvindo esta palavra, é porque o Espírito Santo quer acender algo, quer multiplicar o que ficou pequeno, quer restaurar o que foi quebrado. A multiplicação divina é silenciosa, mas transforma tudo ao redor. O azeite da viúva pagou dívidas e sustentou gerações. A panela dos discípulos alimentou vidas e gerou fé. O pão do servo alimentou 100 homens e deixou sobras. Tudo que Deus toca, cresce. Tudo que Ele abençoa, transborda. Tudo que Ele multiplica, se torna testemunho. E agora, Ele está tocando em você. Não é coincidência você ter chegado até aqui. Deus quer fazer o improvável acontecer dentro de você. Quer multiplicar fé, esperança e propósito. O mesmo Espírito que encheu as vasilhas, que purificou a panela e que multiplicou o pão, está agora no ambiente onde você está. Feche os olhos, respira fundo e deixe a voz dele falar ao seu coração. Senhor, Tu és o Deus que transforma o pouco em muito, o nada em tudo. Tu és o Deus que entra na casa vazia e enche de azeite, que entra na mente ferida e lança a farinha da Tua presença, que pega o pão simples e o faz multiplicar. Hoje, nós te pedimos, multiplica dentro de nós o que o tempo tentou apagar. Multiplica a fé que vacilou. Multiplica a esperança que desbotou. Multiplica o propósito que se perdeu no caminho. Cura o veneno dos pensamentos negativos. Restaura o coração cansado. Ensina-nos a repartir o que já recebemos. Queremos ser como aquela mulher que obedeceu, mesmo sem entender. Como aqueles discípulos que confiaram, mesmo diante da morte. Como aquele servo que repartiu, mesmo com medo de faltar. Faz de nós instrumentos do teu milagre. Vasilhas que não se esvaziam, panelas que não se contaminam, cestos que nunca se fecham. E que a multiplicação comece agora, não nos bolsos, mas nas almas. Não no exterior, mas no interior. Multiplica dentro de nós o amor, a paz, a fé e a presença do Teu Espírito. Porque o azeite ainda flui, a farinha ainda cura e o pão ainda se multiplica. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, compartilhe. Talvez alguém precise lembrar que o azeite nunca acabou. Inscreva-se. Ative o sininho e continue aqui, porque a próxima história vai te mostrar que o impossível é só o começo para Deus.